Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui em mais uma entrevista do projeto de extensão Conversas Virtuais sobre Psicanálise. É um projeto da UFMG que tem como objetivo a divulgação científica das pesquisas em psicanálise na Universidade Brasileira e fora dela também, no campo psicanalítico de maneira geral. E hoje eu tenho o prazer de receber a Isabel de Madureira Marques, que é historiadora da psicanálise, doutora e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, psicóloga graduada também pela PUC de São Paulo e Master em Comunicação e Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Tem experiência nas áreas de história da psicanálise, psicanálise, fenomenologia, intergeracionalidade e educação. É autora também do livro O Fim e o Começo, uma leitura psicanalítica do encontro intergeracional de adolescentes e idosos, bem como de artigos nacionais e internacionais. Contribuiu com o olhar do Ernest Jones no livro Vozes da Psicanálise e é a primeira historiadora da psicanálise brasileira a escrever um livro que desvela a vida e a obra do Jones. Esse livro aqui, sobre o qual a gente vai conversar, editado pela Zagodoni, A Importância de Ser Ernest Jones, uma leitura psicanalítica sobre a invisibilidade de um homem notável. Então, quero agradecer muitíssimo a presença da Isabel, obrigado. Eu fiquei super curioso pelo livro, porque o Jones ele é muito conhecido pela biografia do Freud, né? Está aqui a minha edição em espanhol bem velha. Então, ele é o biógrafo. A segunda coisa que circula sobre a vida do Jones, ele fez fofoca sobre o Ferenczi e falou que o Ferenczi era louco, né? Mas os artigos dele são muito bons, né? Eu tenho 2 livros também muito velhos, né? Década de 70, são bem velha mesmo, que artigos são muito interessantes, eu já li alguns deles. Mas um autor que não circula, né, Isabel? Assim, então, enfim, bem-vindo ao canal. Me fala do seu livro, vamos conversar sobre esse autor, que é um autor fundamental, mas sobre quem a gente não fala quase nada. Me fala Verdade. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Fábio. Estou super contente de participar desse projeto tão interessante e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o livro, né? De fato, o Jones é muito pouco conhecido como autor, né? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é o trabalho dele como biógrafo do Freud, ele que escreveu a primeira biografia autorizada, né, do mestre. E as fofocas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tem muita fofoca, mas é uma figura muito desconhecida, né? Mesmo dentro da comunidade psicanalítica, a gente sabe muito pouco sobre ele, mais sobre o seu papel institucional, né? Então, eu acho que eu poderia começar contando sobre a história desse livro, né? Acho que os bastidores do livro e da pesquisa são tão interessantes quanto o livro em si. Então, tudo começou, na verdade, há muitos anos, na época quando eu ainda estava no mestrado. Eu trabalhei durante muitos anos numa organização não governamental, a Cidade Escola Aprendiz, fundada pelo Gilberto de Menstein. Tinha vários projetos educacionais e um deles se propunha fazer um projeto de aproximação intergeracional entre adolescentes e idosos. Os adolescentes davam aula de tecnologia para pessoas aí de 75, 80 anos. Os professores tinham, em média, 14 anos, os alunos, 80, né? Um adolescente para cada idoso. E eu era a psicóloga ali que ficava mediando esses encontros intergeracionais completamente inusitados. E durante 14 anos da minha vida, eu coordenei esse projeto e colecionei, Fábio, assim, uma série de histórias incríveis sobre o vínculo fortíssimo que se estabelecia nessas duplas inusitadas, né? E eu comecei a querer analisar aquilo que acontecia com a ótica da psicanálise. E o que a psicanálise me dava? Muito pouco.
né? Muito pouco sobre isso. Eu vasculhei Freud, Ferenczi, tudo que você possa imaginar. Tinha muito pouco material para eu fazer o meu mestrado sobre isso. E aí eu encontrei, assim, como uma arqueóloga que vai procurando citação da citação e tal, no textinho do Ferenczi, encontrei uma citação ao trabalho do Jones, né, sobre algo em relação a avós e netos, que seria muito interessante para mim. Falei, opa, e fico curiosa, porque eu também, né, pela minha formação, só conheci o Jones nesse aspecto que todo mundo conhece. Eu nem sabia que ele tinha uma produção teórica relevante, né? E lá fui eu atrás, então, desse texto, né? Então, você imagina o tamanho da minha alegria, da minha emoção, quando eu encontrei esse artigo, né, de 1913. Então, assim, são trabalhos antiquíssimos, e que era um trabalho brilhante, e que foi a fundamentação teórica principal do meu mestrado, né? Então, a viga mestra, né, teórica desse olhar psicanalítico sobre o encontro intergeracional foi do Jones. Então, nesse momento, eu já me encantei por ele, muito, acho que motivada por um misto de surpresa, né, por encontrar uma produção teórica de que eu não imaginava. E por gratidão, por ter me dado um arcabouço teórico para minha dissertação de mestrado, nesse momento eu decidi, no doutorado, estudar vida e obra, né, de Ernest Jones, e conhecer o que ele produziu, conhecer mais sobre essa figura também, e foi o que eu fiz, então, no doutorado. E aí, assim, de cara, eu já tive 2 grandes presentes, assim, porque a minha sorte foi que o próprio Jones escreveu a sua autobiografia, né? Então, imagina o privilégio para uma historiadora da psicanálise ler na fonte ali o próprio protagonista falando né, do que ele passou ali naqueles anos cruciais da fundação da psicanálise. E também estudei muito a Brenda Maddox, que é uma biógrafa premiadíssima e que se dedicou a fazer um estudo muito aprofundado sobre a vida do Jones, né? Ela teve acesso, assim, a documentos primários preciosos. Ela foi atrás de histórico escolar dele, sabe? Ela sabia quanto que ele tirou em ciências na 3ª série, né? Então, uma coisa incrível. E aí eu entrei em contato, né, com esse material, fui fazendo um estudo paralelo, vida e obra, né, tentando cavar ali quem foi esse homem e também tentando ver a sua produção. Você mostrou, antes da gente entrar ao vivo, alguns livros, né, que você tem dele, super velhos, e é isso mesmo, né, tudo pergaminho. Porque não foi reeditado, tem pouquíssimas coisas no Brasil, né, do Jones. Então, assim, o primeiro comentário, Fábio, é que, assim, o Jones escreveu muito, mas muito. Ele tem uma produção super extensa e que, por algum motivo, e é esse o trabalho da minha tese entender, não veio ao público, né, pelo menos não no Brasil. Então, por que isso, né? Onde que está esse material? Então, aí, falei da parte boa, né, da biografia, tanto da Maddox quanto da autobiografia do Jones. Aí, a parte difícil veio para encontrar produção teórica, porque onde estão esses trabalhos, né? Onde encontrar? E aí, Fábio, assim, uma das coisas que mais me chamou atenção é que eu encontrei, fazendo ali uma varredura pelas bibliotecas brasileiras, eu encontrei trabalhos do Jones aqui e ali, muito poucos, e completamente pulverizados em termos de área do conhecimento. Olha que interessante, não tem trabalhos do Jones só nas bibliotecas de psicologia. Você encontra também nas bibliotecas de medicina, de letras, de educação e até no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né? Você fala, meu Deus, né? Então, será que ele produziu em outras áreas do conhecimento também? Por que está assim tão dispersa a obra dele?
Então, o trabalho que eu fiz foi de, primeiro, essa caça ao tesouro, né? Tentar encontrar, compilar o máximo que eu consegui encontrar no Brasil. Esgotado no Brasil, fui para, né, para fora do Brasil. Tive a oportunidade de, em Londres, entrar em contato com o bibliotecário-chefe da Biblioteca da Sociedade Britânica, né, que me deu informações valiosas sobre como o Jones é visto e acessado lá na Inglaterra, para saber se é diferente daqui do Brasil ou não. E eu vou contar um pouco mais sobre isso. Lá ele é bastante valorizado, não é tão invisível quanto aqui. E aí comecei a entrar realmente, né, na história desse personagem. E o que eu posso falar sobre o Jones, Fábio? Ele é uma figura, no mínimo, pitoresca, sabe? Curiosa. Para alguns colegas que eu falava, né, o que você está estudando? Estou estudando Ernest Jones. Algumas pessoas perguntavam assim, nossa, mas você gosta dele? A imagem dele é péssima, né? Em alguns círculos, realmente falando, eu falei, gente, o que é essa má fama desse homem, né? O que ele fez, né, de tão abominável? Será que essa má fama tem a ver com essa invisibilidade também? Aí comecei a levantar hipóteses, né? Então foi muito interessante, Fábio, porque eu posso te dizer assim que o próprio método, a própria metodologia do trabalho foi quem me deu o norte para o objetivo da tese. Porque a própria dificuldade de encontrar os trabalhos do Jones, o próprio desconhecimento do Jones, ou até aversão a essa figura na comunidade psicanalítica, me deixaram muito claro que o meu objeto de estudo era a invisibilidade de Ernest Jones e levantar possíveis hipóteses psicanalíticas, claro, sobre essa invisibilidade que ele acabou construindo, né, ao longo da sua história. E eu acho que tem vários fatores, né, sobre isso, que é o que eu trago um pouco na tese. Mas eu acho que a gente podia voltar um pouquinho, falando um pouquinho da biografia desse homem, da relação dele com o Ferenczi. Então, o Jones, ele é um estrangeiro, né? Ele chega na cena psicanalítica no momento que a psicanálise está muito ainda, né, restrita àquele círculo mais imediato, né, do Freud, e é um círculo judaico, né? Então, inclusive, tem vários autores de história da psicanálise que vão dizer que se deve muito ao Jones o fato de hoje a psicanálise ser um espaço, né, abrangente e internacional e não restrito a nenhuma comunidade, né? Nem a comunidade judaica, nem, né, de Viena. Ele foi um dos primeiros não judeus, né, assim, a participar do jogo, não foi? Exatamente. Claro que tinha o Jung, claro que tinha né, tinha ali, né, o príncipe herdeiro e tal, mas que o Jung não, enfim, a gente sabe da história, né? Exatamente. Teve o rompimento, então ele não trabalhou em nada para levar a psicanálise para o resto do mundo. E isso ficou em cargo do Jones, né? Perfeito. Então, o fato dele ser galês, ele não era nem inglês, muita gente acha que ele é inglês, não, ele é do país de Gales, né? Mais exótico ainda, né? Porque também a gente conhece muito pouco sobre o país de Gales no Brasil, que é uma cultura bem diferente da Inglaterra. Tem, né, a questão da cultura celta, as músicas, tem todo um imaginário aí em cima da cultura celta que é interessantíssimo. O idioma é outro, né? O Jones teve que aprender, né, a falar o inglês e o alemão, enfim. Então, assim, o Jones, ele vem como alguém de fora, e isso encanta o Freud, né? Na verdade, quando eles se conhecem em 1908, o Freud vai se corresponder com o Jung e vai dizer, conheci um inglês, na verdade, o Jung vai falar do Jones para o Freud,
vai falar, conheci um inglês, um galês, enfim, super inteligente e tal. E o Freud vai responder, isso me interessa pela nacionalidade dele, né? Eu acho interessante esse tipo de coisa. Então, Freud vê com bons olhos, né, essa coisa de alguém de fora. Mas, ao mesmo tempo, né, Fábio, a gente sabe que alguém de fora é alguém de fora, né? Então, também isso é uma outra coisa que eu fui estudar, porque me parece que, mesmo com todo o esforço, né, do Jones ao longo dos anos, ele continuou sendo um outsider ali. Um outsider, não se misturava tanto, enfim. E aí entram dados de personalidade também, acho que por isso a má fama, né? Ele não era uma pessoa das mais fáceis, era um sujeito. Ele mesmo fala isso na sua autobiografia, não tinha papas na língua, né? Então ele falava as coisas na cara das pessoas, né? Tem um historiador da psicanálise que diz que o Jones era o tipo de pessoa capaz de, num congresso, pegar um paper de uma pessoa e picar em pedacinhos, né? Se ele não gostasse do trabalho. Eu não sei se isso aconteceu de verdade ou era uma figura de linguagem, mas ele era um cara meio cabelinho nas ventas. E você vê, né, que contraditório, porque ao mesmo tempo essa pessoa tão, você pode pensar, impulsiva ou briguenta, combativa, tinha uma capacidade de mediação, uma capacidade de diplomacia, né, que foi uma coisa impressionante. Então, uma das coisas que eu estudei bastante nesse trabalho também foi o papel do Jones na mediação entre Anna Freud e Melanie Klein, ali nos anos 30, né, quando a Melanie Klein surge no pedaço, e isso é uma coisa que a gente tem que dar um super crédito para o Jones, porque o Jones se encantou pela teoria da Melanie Klein, de cara, né, de cara. Ele teve uma simpatia muito grande, simpatia essa não compartilhada pelo Freud, né, não compartilhada pelo Freud. E o Jones fez de tudo, né, para trazê-la, para incluí-la. Então, quando ela chega na Inglaterra, ela é recebida de braços abertos, né, pelo Jones, e aí tem o problema ali com a Anna Freud. Aí gera um climão, aí o negócio fica complicado. E o detalhe... Conflito sério. Conflito seríssimo. E o detalhe é que Jones era muito próximo da Anna Freud, né? Eles eram muito amigos. E aí, como é que faz? Porque ele era amigo da Anna Freud, mas concordava com a Klein, né? No que diz respeito à psicanálise com as crianças, né? Como é que faz para não perder a amiga e para não perder a parceira de trabalho, enfim, e ele conseguiu isso lindamente, né? Ele fez um trabalho ali de costura, né, diplomática, estratégica, para a sociedade de Viena e a sociedade britânica conseguirem dialogar com civilidade, sem rompimentos. Teve muita briga, obviamente, mas tudo ali de um jeito britânico e elegante, sem dissidências, né? Isso que é o importante, sem expulsões, porque isso acontecia, né? Isso acontecia. As expulsões, né? A gente tem... O Jung é o caso que a gente mais lembra, que ficou mais... Mas tem vários outros, né? Tem o Adler, né? Tem o Steckel, tem vários outros rompimentos e dissidências e que o Jones conseguiu evitar, né? Na sociedade. Uhum. Mas estou falando muito. Não, tô te ouvindo. Pode continuar. Pode ir? Então tá. Pode ir, tô aqui. Legal. Então, assim, eu encontrei, primeiro acho que falar um pouco do título. Eu estou indo em associação livre, sabe? Então você vai me interrompendo se eu, né, tô falando aqui livremente. Eu acho que é importante eu falar sobre o título do trabalho, a importância de ser Ernest Jones. Na verdade, esse é eu quis escrever um livro-resposta
para um cidadão. Eu me coloquei em diálogo com o Adam Phillips. Adam Phillips é um psicanalista galês, inclusive, né? Ele é do país de Gales também, como o Jones, que escreveu um artigo que me foi muito incômodo de ler, Fábio. Porque eu já estava apaixonadíssima pelo Jones, né? Então eu pensei, bom, ninguém ama ele, eu amo ele sozinho. Tudo bem, vou bancar isso aí. E aí o Adam Phillips escreve um artigo chamado A Desimportância de Ser Ernest Jones. A desimportância de ser... Olha que desfaçatez. E aí, por que ele faz essa brincadeira? Na verdade, existe uma peça de teatro do Oscar Wilde que faz uma brincadeira com o nome Ernest, né? Porque o nome Ernest, em inglês, é um nome próprio, né? Ernesto, e também é um adjetivo, né? Que significa sério, confiável, né? Responsável, uma coisa assim. E aí tem uma peça de teatro do Oscar Wilde que ele faz um jogo de palavras, né? Sobre a importância de ser earnest, a importância de ser Ernesto ou a importância de ser responsável, confiável. Então, é uma peça incrível, aliás. E aí o Adam Phillips pega esse título da peça para falar sobre o Jones, falando da desimportância de ser Jones, né? Então, assim, Adam Phillips coloca o Jones como uma figura secundária, menor, apagada, extremamente submisso, quase que servil, né, ao Freud, o que tem o seu componente de razão, vou falar um pouco mais sobre isso, mas me pareceu, ali quando eu já estava completamente encantada pela produção do Jones, me pareceu, no mínimo, digno de uma resposta, né? Então, não. A desimportância de ser Ernest Jones, não. A importância mesmo, a importância de ser Ernest Jones, porque esse apagamento não significa falta de valor, não só na sua produção teórica, quanto na sua posição política e institucional. Esse apagamento aconteceu por algumas razões, né? Mas não por uma desimportância, não por não ser relevante. É isso que eu me proponho a colocar no livro, né? Que essa invisibilidade, essa dificuldade de encontrar Jones tem tudo a ver com a história da psicanálise e tem tudo a ver com a sua história individual também. Então, eu acabei pegando o Jones como um personagem um pouco fazendo psicanálise aplicada, né? Tentando colocá-lo ali como meu paciente, né? Vamos entender o que Jones fez ou como que se deu essa produção para que a gente não tenha hoje uma cadeira de Jones na faculdade, quer dizer, os professores não indicam esses textos, o seu nome não aparece nos congressos, quer dizer, claro, tem aqui e ali pelo conceito de afanise, né? Isso, é o que o Lacan recupera, né? Exatamente. Isso, né? Tem um pouquinho, mas não vingou, né, Fábio? É um conceito que não vingou, né? Que é um pouco, tá num texto sobre a sexualidade das mulheres, a sexualidade feminina, do Jones, e o Lacan recupera isso como um tipo de ausência de desejo, não é isso? Ou anorgasmia, um tipo de desejo nas mulheres, afânise ou afanise. O afanise. E ficou um pouco associado com isso, né? Se você perguntar, eu acho que os nossos colegas psicanalistas, fale aí o que você sabe de Jones, o que ele produziu, acho que a maioria vai falar isso. Bom, biografia do Freud e afanise e tal. Que é um conceito realmente não, né? A gente vê quando vê, mas para criticar, ou então, quer dizer, realmente não colou muito bem, e aí você acha que a produção dele se restringe a isso. E não. Você sabe que
tem um teórico italiano, o Antonio Imbasciati, ele fala uma coisa que eu achei fantástica. Ele diz assim: a obra teórica do Jones, a produção científica do Jones, é exatamente um intermediário entre Freud e Klein. Entre Freud e Klein. Ou seja, olha que interessante o que ele está falando. Ele está dizendo que não só ali em termos diplomáticos, de mediação, o Jones permitiu a entrada da Klein, mas na própria teoria. Na própria teoria, como ele pensava a sexualidade feminina de um modo muito diferente do Freud, muito diferente do Freud, ele abriu as portas, né? Ele deu um pezinho, vamos dizer assim, para que a Melanie Klein seguisse aí com a sua teoria, por exemplo, de um Édipo muito mais precoce, né? Então, é uma coisa que merece mais estudo e eu vou fazê-lo, porque é uma coisa muito, muito incrível. Então, assim, a produção do Jones, ela é abundante, ela é brilhante e ela não aparece e não é estudada. Então, basicamente, se eu tivesse que falar assim, curto e grosso, né, o objetivo do meu trabalho, da minha tese, seria esse: compreender, né, por que raios, né, eu encontro uma pepita de ouro aí, como esses, foram 2 artigos, na verdade, pequenininhos ali, de 1913, que sustentaram a minha dissertação de mestrado lá atrás, em 2014, 2015, da onde veio aquilo, tinha muito mais, e por que não se acessa, por que não se fala, o que acontece, né? E aí eu vou falar de uma outra coisa, Fábio, que é assim, quando você lê muitos dos textos, ensaios, enfim, do Jones, de fato, fica muito difícil, mesmo quando ele está discorrendo sobre algo teórico, é muito difícil de você enxergar rigorosamente aonde termina Freud e começa Jones, né? Existe um embaçamento, existe uma espécie existe algo borrado, né? E também, claro, né? Freud é o começo de tudo e tal, mas a maioria dos autores que a gente conhece hoje com um corpo teórico próprio, né, você consegue identificar onde está a inovação da colaboração dele, né? Então, ele falou assim, aqui eu tenho uma novidade. Então, Melanie Klein é um Édipo precoce, enfim, sei o bom, sei o mal, posição esquizoparanoide, depressiva, tá aqui um corpo teórico novo, claro que a partir do papai, todos nós, mas caminhou. O Jones isso não fica tão claro, até pela maneira como ele escreve, né? Porque ele dá ele faz muita deferência, muito respeitosa ao Freud, né? Então, ele está sempre citando Freud, ele está sempre... Então, você fala, onde é que ele começa a falar, né, algo realmente original? Onde é que ele está só recapitulando, ou resumindo, ou condensando algo que já foi produzido, né, antes? E de fato, ele mesmo se coloca como uma pessoa, aí no movimento psicanalítico, muito preocupada em disseminar as ideias do Freud. Ele toma para si, né, aí linkando com o que a gente já estava conversando no começo sobre ele ser estrangeiro, sobre a internacionalização da psicanálise, ele se coloca essa tarefa, né, de levar a psicanálise para o mundo, né? Então, ele vai coordenar todo o trabalho de tradução da obra do Freud, né, do alemão. Ele tem uma relação com Strachey próxima, né, com a família, sim. O James Strachey e a esposa do James, que era, esqueci o nome dela. Alex Strachey, que traduzem. O Jones participa desse movimento muito ativamente. Muito ativamente. Ele está à frente disso, ele toma para si e fica ali nas minúcias, né? Como traduzir superego e tudo mais, porque, claro, né? Uma super tarefa aí de uma responsabilidade imensa. Então, ele
coordena esse trabalho, está à frente disso, e coloca um esforço hercúleo, né, nessa disseminação da psicanálise, e mais do que isso, ele vai também produzir uma série de artigos, digamos assim, didáticos, né? O Jones, ele tinha muito o espírito de educador, sabe? De uma missão professoral, assim, vou levar a psicanálise para os, né, os ignorantes que não a conhecem. Então, ele fazia uma série de reuniões, então ele teve uma importância enorme, por exemplo, na interface entre psicanálise e medicina, porque como ele era médico, né, ele era neurologista, essa inserção na comunidade médica para aproximar a psicanálise, para levar a psicanálise para ela não ser rejeitada ou não ser até proibida, enfim, né? É uma responsabilidade do Jones. Então, ele se colocou essa missão, vou levar a psicanálise para as pessoas, não só através da tradução, né, dos trabalhos originais do mestre, mas eu também vou fazer compilados. Então, tem um texto dele de 1920 que é fantástico, que ele faz um super resumo assim, de como é que está o estado da arte da psicanálise até aquele momento, quais são os porvires desse movimento. Então, ele fazia muito dessas palestras didáticas, livros didáticos. Ele tem um livro pequenininho que chamou O que é a Psicanálise. Ele sentia essa necessidade de ser um professor, né, de psicanálise. Mas e aí que você fica se perguntando, mas onde que está? Onde que está a produção teórica? Onde que ele começa a trazer algo de seu, né? E é difícil mesmo. Você tem que fazer quase que colocar aqui uma lupa e falar, isso é novo. E claro, você tem que conhecer muito bem a obra do Freud, né? Falando, ok, aqui estamos ainda em Freud, opa, isso é novo. Por exemplo, o artigo ali sobre avós e netos, né? Na verdade, são 2 artigos, fantasia de inversão de gerações e o papel do avô, dos avós no destino do indivíduo. Ali eu enxerguei uma novidade, né? Ali você tem... E você vê, sem alarde, pequenininho, passou desapercebido, não para mim. Encontrei, mas não se fala, ele não fazia muita propaganda também do que ele produzia. Por que ele não fazia tanta propaganda assim do que ele... Pessoas que escreveram muito pior, muito menos, já fariam uma super automarketing aí. Por que ele não o fazia? O marketing que ele fazia era sempre para o Freud. Do Freud. Uhum. Exatamente. Entendi. Por isso que, inclusive, ele foi criticado, uma das críticas ali, a biografia que ele escreve do Freud, é de que ele foi excessivamente, sei lá, bajulador, ou né, que não teve uma visão crítica, que foi só quase que né, divulgador. Sim. Exatamente. Essa é uma crítica muito frequente, né, à obra do Jones, porque e de fato era muito amor, né, Fábio, era muito amor. Ele tinha mesmo uma coisa assim, Freud mesmo. Uhum. Total. E uma figura muito paterna, né, porque Freud era muitos anos mais velho, né, do que 20, então assim, o Jones era jovenzinho quando ele apareceu, então, né, o Freud, a cena era essa, né, o Jones ali começando, né, na sua carreira, médico e tal, e o Freud ali já com seus 50 anos e tal, já, né, com um corpo teórico muito respeitado. O Jones fica completamente apaixonado pela teoria psicanalítica quando ele conhece e decide, naquele momento, ele fala isso na autobiografia dele, no momento que eu entrei em contato com a teoria psicanalítica, no momento que eu conheci o Freud, eu decidi dedicar minha vida a isso, né? E falou isso para o Freud, estou aqui para servi-lo. Para servir. Uhum. É muito impressionante. Né?
E aí, claro, né, estou exagerando aqui, lógico, né, mas é que, de fato, essa posição, vamos combinar que não, essa posição psíquica, eu estou falando, não favorece, não facilita, né, de um autor ser reconhecido Uhum. como si mesmo, como si mesmo. Acho que por Entendi. todas as características, né? Por um empenho exagerado, né? Ao ver do Freud, o próprio Freud fala para o Jones que ele acha que ele está exagerando com esse negócio das traduções, está colocando energia demais nisso. Realmente ele se preocupava demais com isso, se preocupava demais com a internacionalização da psicanálise, se preocupava demais em explicar a psicanálise para as pessoas, em fazer essas palestras didáticas, em fazer textos didáticos, em levar a voz, né, do Freud para onde fosse, para os médicos, para todo mundo. Se preocupava demais em manter ali as sociedades funcionando bem, sem grandes rompimentos, sem grandes traumas, com que Ana Freud e Melanie Klein pudessem conviver minimamente sem se matar e que houvesse lugar para as duas, né? Como houve, né? E isso realmente é uma grande coisa, né? Uma não anulou o trabalho da outra. Claro, hoje Melanie Klein tem né? Quando se fala em psicanálise de crianças, eu acho que a Melanie Klein tem uma adesão muito mais forte, quer dizer, mas a produção da Ana Freud está ali, tem trabalhos importantíssimos, enfim. Então, não é que uma veio acabar com o trabalho da outra, enfim, isso é muito trabalho do Jones, né? Ele também tinha um talento muito grande para ser editor, né? Para cuidar de publicações, e não à toa ele vai fundar que vai fundar o International Journal, né? Então, a gente deve a ele também essa. É ele que vai também criar a ideia dele, o Comitê Secreto, né? Ah, interessante. Uhum. Então, o Jones ele tinha um talento organizacional fantástico, né? Então, Uhum. sem ele, realmente, hoje, bom, muito difícil lançar esse tipo de hipótese, mas tudo leva a crer que a gente teria uma psicanálise muito mais geolocalizada, né? Ali, porque imagina, né? Uma obra do Freud só em alemão, ali num círculo judaico, né? Uhum. Precisava, né, de alguém realmente para expandir. Então, se hoje tem sociedade, e é muito bonito, a gente vai vendo assim ao longo da história, a gente vendo as sociedades de psicanálise sendo fundadas país a país, né? Então, você tá quase para fazer aquele mapinha, né, dos Sim. vilões dos filmes, né, que querem dominar o mundo, você vai colocando os pins, assim. Então começa aí Viena, aí vai, né, Inglaterra, enfim, vai indo depois Itália, não sei o que, e hoje você tem, né, psicanálise no Japão, né, psicanálise no Uhum. Japão. Claro que não com a mesma força, a mesma adesão e tal, mas tem Sim. psicanálise em todo lugar, né. Uhum. Um lugar que o Jones se esforçou demais, demais para levar a psicanálise foi os Estados Unidos, né? E o Canadá. Uhum. Ele morou lá um tempo, ele morou um tempo no Canadá e se esforçou demais para levar a psicanálise. Digamos que não foi tão feliz, né, Fábio? Se a gente olhar hoje, Foi bem difícil. Estados Unidos não é um lugar, né? E aí a gente pode levantar várias hipóteses, né? Acho que o pensamento, né, do americano tem um pragmatismo, né? Tem uma herança, Uhum. né? Lá o positivismo é uma coisa muito, muito imperativa, né? O pensamento, enfim. Então acabou fazendo muito mais sucesso, sendo muito mais forte a terapia comportamental, né? As coisas mais rápidas, né? Então, enfim, não se pode ter tudo, mas assim, ele teve um esforço muito, muito grande, muito louvável, nem sempre bem sucedido. Ele até contou uma passagem muito engraçada na autobiografia dele. Ele conta que ele deu uma palestra, enfim, fez uma reunião,
ali para explicar o que era a psicanálise, todo, né, didata, como ele era e tal. E aí um sujeito que estava na plateia ficou completamente enlouquecido, assim, se encantou pela palestra e foi falar com o Jones no final. Né? Falou, nossa, professora, eu adorei esse negócio de psicanálise. A gente podia conversar um pouco mais, tomar um café, imagina, né? O Jones adorou, meu Deus. Vou, né, conseguir mais um adepto aqui. Vamos lá. E nesse café, o Jones falou de tudo, explicou em detalhes as histéricas e as 3 instâncias, a sexualidade infantil, papapá. E o cara ali adorando, tomando notas e tal. Quando ele termina, o cara pergunta assim, nossa, muito interessante, e você lê mão também? Então, assim, Que imagina. decepção. Que decepção. Ah, Bom, é muito engraçado porque o Jones é muito elegante, ele nem comenta nada, sabe? Ele muda de capítulo. Você está ah, contando, como quem diz, prefiro não comentar. Em 1930 estava eu, sem uhum, comentar. Então, assim, muita incompreensão, né? Muita incompreensão, sim. tinha muito essa coisa, né, das soluções fáceis, as coisas esotéricas. Imagina, né? Um cético Uhum, como o Jones perguntar se ele lia a mão. Posso só imaginar a cara que ele fez. uhum, total. E, Quer falar? e ah, Não, que você perdão? Ah, pareceu que você ia não, falar. não. Eu quero te perguntar sobre a estrutura do livro. Uhum, Você divide o livro em 8 capítulos, mais as considerações finais, né? uhum. E o que você me fala, assim, de cada capítulo, um pouquinho? A costura que você foi fazendo é essa, biográfica, e você foi apresentando um pouco a coisa da teoria dele também, né? Uhum, Mas, uhum. né, obviamente, né, as capítulo 2 e 3 me parecem mais biográficos mesmo, quem foi Ernest Jones, um breve contexto histórico, você vai situar né, isso que você vai conversar. Agora, esse 4, por exemplo, o pai, o filho, o avô e o neto, é sobre o quê? Esse complexo de Deus, enfim, me fala um pouquinho dos Morte ao Rei, João Legal, Ninguém, enfim, me fala um pouquinho dos capítulos. legal. Voltando então sobre o método, né? Como eu falei, eu estava lá estudando vida do Jones, por um lado, e por outro lado, a obra, né? Nessa Tá. caça ao tesouro, tentando encontrar o que havia e tal. E Uhum. nessa busca, nessa leitura, né, dos trabalhos do Jones, eu encontrei alguns textos que me pareceram conter pistas muito interessantes sobre essa invisibilidade do Jones, né? Tá. Então, eu me detive, eu fiz uma seleção desses artigos, desses escritos, e Uhum. analisei o próprio Jones com a sua própria teoria, Tá. basicamente isso. Então, aqui no começo, como você fala, eu vou apresentar o Jones para o leitor, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas realmente não sabe quem ele foi, não conhece um pouco da sua história. Uhum. E aí eu me basei muito, como eu falei já, na autobiografia dele e na biografia da Brenda Maddox. Depois eu conto um contexto histórico, um pouco de como em que momento da história da psicanálise Jones aparece, né, na Uhum. cena, e qual foi a importância dele nisso, um pouco disso que a gente já conversou, da internacionalização, das traduções, das mediações ali diplomáticas. E aí eu Uhum. começo a entrar nos textos, né? Então, realmente, no capítulo 4, a gente tem o pai, o filho, o avô e o neto, em que eu falo, resgato esses 2 artiguinhos, pepitas de ouro que eu encontrei lá no meu mestrado, né? Sobre a questão Exagerar. geral, né? Tá. Apresento um pouco qual que é a teoria do Jones sobre isso, e faço algumas reflexões sobre o próprio Jones.
Em nome do Pai e do Filho, e o complexo de Deus, complexo de inferioridade, fanatismo e idolatria, é o seguinte, existe um texto do John que se chama Complexo de Deus, talvez você tenha aí, porque ele tem esses ensaios e o papers que são compilados, né, de alguns artigos. Está aqui. E é uma coisa interessantíssima esse, que também me pareceu uma novidade, né? Eu ali em busca de onde que está Jones, onde que termina Freud, começa Jones, aqui definitivamente começa Jones. Então ele vai desenhar um complexo, ele vai enxergar a partir da clínica dele, né? Ele clinicava bastante o Jones, o que ele chamou de complexo de Deus, né? Pessoas que se dão se colocam numa identificação com uma figura divina de uma maneira exagerada, e ele acaba descrevendo, né, como é que é essa pessoa. Enfim, eu não quero dar spoiler aqui do livro, mas eu só vou jogar uma coisa que me chamou muito a atenção nesse complexo de Deus. Ele diz que as pessoas que têm esse complexo de Deus são pessoas, muitas vezes, que têm uma modéstia exagerada. Olha só que interessante. Não uma arrogância exagerada, não demonstra uma autoimportância exagerada, mas uma modéstia exagerada. Opa, interessante isso, né? Interessante, ainda mais vendo como Jones se colocava, sempre muito, né, respeitoso, quase servil ao Freud. Interessante. Então, eu faço aqui uma análise sobre a teoria do Jones e para a gente entender ele mesmo, né? No capítulo 6, Morte ao Rei, é um dos capítulos que eu mais gosto do livro, foi muito prazeroso escrever, porque é uma coisa, é um trabalho de psicanálise aplicada que o Jones vai fazer, fantástico, que ele vai estudar a figura do Paul Morphy, que foi um enxadrista americano, campeão, assim, de tudo que foi campeonato internacional, torneio e tudo mais, era uma espécie de um gênio, né, do xadrez, e que morreu louco, né, e vai pegar esse personagem histórico e vai decupar ali a sua psicologia profunda. E eu vou enxergar também ali coisas do próprio Jones. O capítulo 7, então eu entro justamente na história do título, né? A desimportância de ser Ernest Jones. Logicamente, a gente poderia pensar, tinha que ser o primeiro capítulo, né? Porque é o título, mas não, porque o leitor tem que ter um arcabouço já, né? Teórico, de informações biográficas, para poder apreciar essa minha resposta ao Adam Phillips, que eu estou falando. Não é desimportância, é importância, né? Então, eu tento costurar aí esses dados biográficos com esses textos e a questão dessa importância versus desimportância. A questão do nome, né, é também só uma passagem biográfica muito relevante do Jones, que isso me chamou muita atenção quando eu estava estudando, que é que em um determinado momento da vida, o Jones decide mudar de nome. Mudar de nome. Ele começa a se incomodar com o nome Jones, né? Sobrenome, né? Enfim. E por quê? Porque era comum demais. Era comum demais. Então ele começa numa preocupação assim de ninguém vai saber quem eu sou, porque tem muitos Jones por aí, né? E isso é uma coisa que eu fui aprender lá com a biógrafa, a Brenda Maddox, que no País de Gales, isso é uma coisa característica do País de Gales, que há poucos sobrenomes mesmo, lá tem muita repetição, uma coisa ali da cultura galesa que tem pouco, então é o Lewis, o Jones e tal, e aí tem trocentas pessoas com aquele mesmo
sobrenome, né? Acho que deve ser o equivalente do nosso Silva, Souza, coisa assim. E aí ele queria deixar de ser o Ernesto da Silva. Assim, tá tremendamente com isso, ninguém vai saber quem eu sou mais um da Silva, aí e tal, e decide, então, incorporar um outro sobrenome aí da família e tal, para dar uma diferenciada, né? Imagina se eu não peguei isso para, né? Você quer mais forte do que isso, né? O cara quer mudar de nome para não parecer comum demais, ou seja, para não se perder na multidão, para que ele possa ser identificado, né, por ele mesmo. O capítulo 8 é sobre originalidade, né, que eu acho que é um fio condutor, na verdade, do trabalho todo, como eu estou falando, a busca pela originalidade, não só a busca do Jones, mas a minha busca também de contar, a minha busca de estudar Jones também, né? Também a minha originalidade de estudar Jones, que é o primeiro estudo brasileiro sobre Jones, nunca ninguém não achou, né? Trabalhos consistentes sobre ele, e a busca do Jones, né? De se afirmar, se colocar, se diferenciar, né? De ser uma. Quer dizer, tinha esse desejo? Não tinha? Foi um desejo, mas foi reprimido? O respeito ao pai, e aí, claro que a gente tem um conflito edípico muito, muito claro. Será que esse respeito excessivo a esse pai psicanalítico, esse pai Freud, não o permitiu se colocar à frente na comunidade psicanalítica como autor? Porque ele se colocou à frente de muitas maneiras, né? Como organizador, como editor do Journal, como foi presidente da IPA várias e várias vezes, porque ele tinha um espírito de liderança fantástico, mediador, enfim, tudo isso. Mas e o autor Jones, né? E o autor Jones, onde fica, onde está a sua originalidade, né? Enfim, então faço apontamentos sobre isso. Eu acabei não falando uma coisa, né, Fábio? Não posso esquecer que você falou lá no começo sobre a relação dele com o Ferenczi, né? Isso. Agora que eu lembrei, porque o Ferenczi foi analista do Jones. O Jones fez análise didática com o Ferenczi. Por alguns meses, mas um trabalho bem intenso, e eles se vincularam muito fortemente, essa que é o registro, pelo menos. E depois, o que aconteceu, né, que você falou que o Jones fez fofoca, falou que o Ferenczi estava biruta e tudo mais, muito por conta desse instinto protetor, né, do Jones, da psicanálise e do Freud, porque o Ferenczi realmente estava se diferenciando, né, especialmente no fim da vida, especialmente ali no lançamento do Confusão de Línguas, né, quando tem a publicação, quando vem, né, esse trabalho de confusão de línguas, que é meu Deus, é forte até hoje. Sim. A gente vê, até hoje é uma... Fala muito sobre né, até o trabalho do analista, coloca, né? Fala da hipocrisia do analista. Analista, exatamente. E articula isso a um retorno da teoria da sedução, né? Ele volta com a teoria da sedução muito forte. Não é forte isso, dizer que, quer dizer, o analista com toda a sua frieza, sua fleuma e tudo, repete o trauma, né? Ao invés de tratá-lo? Sim. Se isso não é uma porrada ali né, na instituição psicanalítica, eu não sei o que é. E aí o negócio ficou ali e tal, Freud não gostou nada daquilo e tudo mais. Bom, aí eu acho que uma maneira de você abalar a reputação de alguém, né, no momento que você vai escrever a biografia, o Jones ali, não tinha papas na língua, não tinha papas na pena também, né, mandou ver ali, desenhou um Ferenczi, né, louco,
enfim, louco e tudo mais. Então, assim, tem teóricos que falam que, assim, bom, isso é muito conveniente, né? Você pega todos os dissidentes ou todo mundo que está saindo muito da casinha, né, ou dos cânones tradicionais da psicanálise, e você taxa de louco. É muito fácil, né? E você vê como isso tem tudo a ver com a posição do Jones. Se ele faz isso com quem se diferencia, como se diferenciará ele mesmo, né? Se ele se coloca como um guardião da tradição, né? Entendi. Muito esse posicionamento do Jones, né? A psicanálise é isto, né? A psicanálise pura, e precisamos garantir, né, que ela seja feita tal como, né, manda o figurino, e chega o Ferenc falando confusão de língua. O que é isso? Onde vamos parar, não é? Tá dissidente demais, tá muito... Sabe? Não. Bom, respeito o mestre. Né? Mais respeito, exatamente. Não, Mas você vê que figura polêmica, né? Porque daí você também pode pensar rapidamente, então ele era um conservador da psicanálise, um cara avesso a qualquer novidade. Não é bem assim. Olha a Melanie Klein, né? Olha a Melanie Klein. Então, quer dizer, ele teve uma simpatia imediata e ele vai até mesmo confrontar o próprio Freud ali em cartas, falando assim, não, eu gostei muito da teoria da Melanie Klein, faz muito sentido isso. E o Freud, tal. Pois é, tipo, e vai ser meio diplomata com a Ana, né? Quer dizer, que deveria ser a herdeira do Freud, né? Então, ela ele acolhe a Melanie Klein, então. Ele apoia a Melanie Klein. Então, isso não é um ato de coragem também, ou de diferenciação, né? E aí ele permitiu que a Melanie Klein ganhasse espaço, né? Tivesse um lugar ali na sociedade britânica, tivesse voz. Então, não é fácil encontrar John, nem na sua originalidade, nem encontrar onde estão os seus textos, nem encontrar onde ele se diferencia de Freud, como é essa teoria própria, nem onde ele é conservador ou vanguardista. Ele é uma figura, Fábio, assim, única, e é por isso que eu vou me dedicar para todo o sempre a estudar a sua vida e obra. Oi? Que bom que temos você para trazer essa figura aqui. Muito bom. Precisa de alguém. Que bom. Precisa, porque senão vai ficar... porque senão fica lá esse lugar meio, né, fixo dele, né, que circula apenas como um biógrafo meio puxa-saco do Freud, né, que falou mal do Ferenc e que teve uma palavra pinçada pelo Lacan, né, e parece que foi a única palavrinha, né, que ele trouxe, a fânise, e é isso. São os 3 momentos, assim, que sempre circulam, né, quando a gente fala do Jones, mas como a gente está vendo, né, no livro da Isabel Marques, que vocês devem ler, a importância de ser Ernest Jones, é muito mais do que isso. Queria agradecer imensamente pela aula. Eu que agradeço, adorei participar. Muito legal. O livro está editado pela Zagodoni, vale muito a pena dar uma olhada, é um livro fundamental, né? Então, na história da psicanálise, recupera a vida e a obra do Ernest Jones, a ideia, mais uma vez, do projeto de extensão é fazer a divulgação desse tipo de trabalho, né? Então, queria agradecer a Isabel por ter participado. Só para terminar, o projeto é um projeto da UFMG, uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e eu agradeço mais uma vez a Isabel pela participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, pela iniciativa, é um ótimo projeto colocar as pessoas para conversar, foi um prazer. Ótimo. De verdade. Obrigada pelo convite. Obrigado, até a próxima. Até. Tchau, tchau.